Boa noite a todos e a todas. Estamos estreando agora uma programação nova sobre a questão de entrevistas com prefeitos progressistas, candidatos a prefeito do campo popular. E hoje nós temos a honra de apresentar aqui o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores do município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Nelsinho, tudo bem? Boa noite, professor Antônio, boa noite às pessoas que estão se preparando para acompanhar essa transmissão. Boa noite, Diogo, que estou vendo aqui, está conosco, né? Primeiro, deixa eu fazer um agradecimento público aqui pelo convite e a honra de ter sido escolhido para ser o primeiro a abrir essa série de programação, da programação, né, de entrevista com candidatos a prefeito. Que bom também que seja do nosso campo, né, o campo progressista, né, porque esses têm pouco espaço para falar, né, daquilo que a gente chama aí de meio de comunicação da grande mídia, né? Então, muito obrigado, professor Antônio. Obrigado, candidato Nelsinho. Diogo, qual é a primeira pergunta que tu tem para o candidato Nelsinho? Boa noite, Antônio. Boa noite, Nelsinho. Uma honra poder estar participando dessa discussão aqui com vocês. Nelsinho, que é um amigo de longa data, é uma liderança política, né, histórica, muito importante do município de Canoas, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual eleito e reeleito, e muito nos orgulha, Nelsinho, poder dialogar contigo e ter a oportunidade de te ter como candidato a prefeito, né, da cidade de Canoas. É um orgulho poder estar aqui compartilhando contigo dessa discussão. Então, Nelsinho, eu queria te perguntar, Nelsinho, Canoas foi uma cidade muito que recebeu diversos recursos, diversos investimentos, né, e foi muito beneficiada pelos governos do nosso partido, através do Lula, da Dilma, Tarso Genro, né, dos nossos 8 anos de governo aqui também, onde tu foste um grande líder. E eu queria te perguntar, para ti, qual é a importância dos governos Lula e Dilma para Canoas, para a história do nosso município e para o nosso desenvolvimento? Então, Diogo, muito obrigado pelas palavras elogiosas. Somos mesmo, de fato, amigos, né, de longa data, e por isso a tua gentileza comigo. Mas primeiro eu quero parabenizar essa página, né, quem tem medo da história. Estava falando antes aqui com o professor Antônio, vou chamar de Antônio, meu amigo, que me falou que é uma página que já tem 4 anos, né, aqui de existência, e já passou dos 60 mil seguidores, né? Então, parabéns, né? Eu acho que é uma bela iniciativa, né? E permite, então, que a gente fale para muita gente aqui na nossa cidade. E ela vem bem a calhar, Diogo, com a tua pergunta, porque tem alguns que querem escrever a história, né, de outra maneira, estão inventando uma outra história, né? Esquecendo que os registros históricos vão permanecer, mesmo que eu diga que, olha, não foi assim que foi feito, fui eu que fiz, né? A nossa cidade de Canoas, ela teve um apoio, ela teve um olhar, né, extremamente generoso, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. Aqui aportaram recursos na casa de quase R$1 bilhão em investimentos, quando o presidente Lula estava, né, com seu governo, e mesmo os primeiros 4 anos da presidenta Dilma, né, porque ela, a partir de 2014, começou, né, a ser boicotada, e em 2015 ela sofre o golpe, e em 2016 o impeachment, né? Então, nesse período, nós recebemos investimentos na área da educação. Foram 12 escolas de educação infantil construídas aqui na cidade, né, do Mais Infância, um programa que construiu 6.300 escolas de educação infantil em todo o Brasil, e aqui em Canoas foram 12 dessas escolas. Houve a implantação do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né,
que foi uma criação do presidente Lula, e imediatamente também houve investimento do SAMU aqui na nossa cidade, as UPAs, né? Nós tivemos a oportunidade de receber 2 UPAs 24 horas, né? Uma ali na Boqueirão, e a outra aí no bairro Rio Branco, extremamente importante para o nosso sistema municipal de saúde, né? Pela articulação, né? Do atendimento às pessoas, buscando desafogar, inclusive, né? Os nossos hospitais. Nós tivemos, né, a federalização do hospital universitário, né, que passou agora a ser do município, também foi que era um hospital. Oi, tá ouvindo? Eu acho que eu não estava falando. Não, tu estava falando, mas o áudio não estava chegando aqui para mim. Mas tá perfeito, Nelsinho. Vou só esperar o áudio, o jogo tá voltando. Não. Às vezes dá essas falhas técnicas. Não estava falando. Não, eu vou te dizer, eu estava com o microfone desligado. Tu não estava me ouvindo, não, né, Diogo? Por isso que eu só achei que o problema era comigo. Era comigo. Era a pecinha aquela que tá na frente do computador, sabe aquela pecinha? Mas olha só, desculpe as pessoas aqui que estão nos acompanhando, mas a resposta, eu vou procurar então agora, nesse momento, ser mais breve. Né? A nossa cidade recebeu recursos, investimentos na ordem de quase R$1 bilhão durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Na área da saúde, nós recebemos as UPAs 24 horas, importantíssimas para agregar no nosso sistema municipal de saúde. Nós recebemos a SAMU, né, as ambulâncias, o serviço, o financiamento desse serviço aqui na nossa cidade. Recebemos o hospital universitário, que foi federalizado e depois repassado para o município, e uma ampliação também, né, do repasse de verbas do SUS para a nossa cidade. Na educação, nós recebemos 12 escolas de educação infantil, tá? Do programa Pro Infância, né? Então essas foram 6.300 escolas dessas construídas no Brasil inteiro, e aqui na nossa cidade nós tivemos 12 dessas escolas. E inúmeros programas sociais, mais de 12 mil famílias que receberam o Bolsa Família aqui na cidade, mais de 5 mil
residências, moradias entre casas e apartamentos que foram construídos aqui na nossa cidade, do programa Minha Casa Minha Vida, para favorecer aquela população que morava em área de risco, né, em subhabitação. Então, houve um ganho de qualidade no saneamento, né, no PAC, nos recursos do PAC, né, foi possível também ampliar o saneamento aqui na nossa cidade, de modo que Canoas teve um acréscimo no seu PIB, por conta, inclusive, dessas obras. Como eu estava dizendo também antes, a construção da 448, uma importante rodovia que desafogou a BR-116, que era um caos na nossa cidade, todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite, aqueles engarrafamentos na BR-116, a 448 desafogou, veio para fazer essa ligação do Vale dos Sinos com Porto Alegre, só que aquela obra injetou em ISS, antigo ISSQN, que é o imposto municipal, algo em torno de 50 milhões de reais no orçamento do município. Né? Assim como a duplicação da refinaria Alberto Pasqualini, que também, naquela obra, injetou outros 50 milhões. Então, nós tivemos 100 milhões de acréscimo, né, na arrecadação própria do município, por conta só dessas duas realizações do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, de modo que, né, nós temos muita gratidão, né, e é preciso registrar aqui. Né, tem uns aqui na cidade que aparece como o pai das escolas, o pai das UPAs, né, que eu fiz. Não, a verdade não é essa, né? A história verdadeira, né, professor Antônio? Quem tem medo da história verdadeira, né? A história verdadeira mostra da importância dos dois governos do presidente Lula para o Brasil inteiro e para a nossa cidade também. E mesmo também o governo da presidenta Dilma. Para o Brasil inteiro ela foi importante e para a nossa cidade também. Sei que me demorei um pouquinho, mas era importante falar disso. O que achou? Sem dúvida nenhuma, né? A verdade, ela demora a vir, mas ela vem, né? Ela aparece. Então, e a mentira tem uma perna curta. E a mentira tem uma perna curta. Então, nós passamos agora 4 anos, desde 2015, aí, já vai para 5 anos, que nós temos aí vivendo uma situação de extrema precariedade no país inteiro, né? Onde o avanço conservador ele vem destruindo o país gradativamente, e o aprofundamento dessas políticas neoliberais. Pois bem, semana passada, o Partido dos Trabalhadores, pela liderança do ex-presidente Lula, lançou o Plano de Reconstrução Nacional, que é uma questão concreta, né? Eu diria que não ficou naquelas meias palavras. Vamos fazer isso e aquilo. Se apresentou um plano concreto para reconstruir o país. E tem uma outra declaração que o presidente Lula disse, eu queria que tu comentasse, Nelson. Ele pegou e disse o seguinte: todos que foram contra essas políticas econômicas e nefastas, nesta eleição vai ter o meu apoio. Na tua opinião, Nelson, o Lula, de forma concreta, ele está fazendo uma frente ampla de verdade, né? Porque apresenta um plano de reconstrução, que tem que ter um plano, e está dizendo que essas eleições cruciais para derrotar o conservadorismo. O que tu tens a comentar sobre isso, Nelson? Bom, primeiro é preciso registrar, né, Antônio, que o estrago que o governo, depois do golpe, né, o governo que veio depois do golpe, o Temer e agora o Bolsonaro, tem levado o nosso país a um fundo de poço que parece que não tem fim. Você sabe que nós já estamos com quase, agora, com esse processo da chegada do Covid-19 aqui no nosso país, né, nesse quase um ano, nós perdemos algo em torno de 15 milhões de empregos. Quer dizer, nós saímos de uma situação de quase pleno emprego durante o governo do presidente Lula, 2010, 2008, 2010, né, que era uma situação de 4% a taxa de desemprego, e agora ela está chegando, se aproximando de 15% essa taxa de desemprego. E para piorar ainda,
né, a pandemia, ela mostrou que nós temos metade daquela população que poderia estar trabalhando, algo em torno de 80 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas que o governo federal não sabia, que ficaram sem renda. Não é que perderam emprego, esses já não tinham emprego, ficaram sem renda por conta da necessidade do isolamento social. Por isso que surpreendeu quando eles foram anunciar, né, aquele auxílio emergencial, né, e milhares de pessoas nas filas, porque sim, foram daquela situação de pleno emprego, né, foram jogados à margem da economia. Por isso é fundamental que o PT tivesse tomado essa iniciativa de apresentar um plano de reconstrução do nosso país. Olha, o processo de desindustrialização que nós estamos vivendo, né, perdendo capacidade de produção, perdendo capacidade de inovação, de tecnologia, virando, né, um comprador de produtos acabados do exterior e apenas exportando commodities, né, exportando mercadorias como grãos, como minério de ferro, milho, soja, café, essas coisas viraram a pauta brasileira, né, de exportação e comprando tudo de fora. Isso está desmontando o parque industrial brasileiro, que já foi, inclusive, um parque industrial de ponta, né, aqui na América Latina. Então, apresentar esse plano de reconstrução nacional, isso vai demorar muito, né, para reconstruir, porque o estrago está sendo enorme, mas o presidente Lula, ele ao apresentar esse plano, ele chama a atenção, né, de que para você retomar um impulso, né, de iniciar um processo de crescimento econômico, voltar a se desenvolver, você tem que, de novo, colocar o povo no centro do orçamento. Né? Você tem que fazer políticas anticíclicas, né, para fazer com que haja um incremento na economia, né, haja um início de um círculo virtuoso na economia, e aí o Estado brasileiro tem um papel fundamental, né, na condução do plano de reconstrução nacional, porque ele é um grande comprador, né, e tem muito que investir ainda em infraestrutura, e isso pode gerar, né, um processo de crescimento. E voltar a industrializar o país. Esse governo do Bolsonaro é um lesa-pátria, vamos usar esse termo, né, de tão destruidor daquilo que era importante para um país, da grandiosidade, da riqueza, de um povo esplêndido como é o povo brasileiro, né, passar por uma situação como essa, atrasando décadas. Para ter uma ideia, o PIB de 2020, ele é equivalente a um PIB de 11 anos atrás, ao de 2009, 2008. Quer dizer, nós regredimos 11 anos nesses 2 anos de mandato do Bolsonaro e aquele 1 ano do golpe do Michel Temer. Quer dizer, é uma situação que vai exigir um esforço enorme. E aí o Lula faz um chamamento, eu acho que é correto ele fazer esse chamamento a todos aqueles que são patriotas, aqueles que, né, que têm um pingo de amor por esse país, né, participar desse processo de reconstrução, sem a ilusão, né, de que achar que a burguesia, a elite financista, né, brasileira vai se somar, porque esses participaram do golpe, têm uma subserviência enorme ao capital internacional, principalmente aos interesses norte-americanos. Então, esses não vão participar. Né? Agora, aqueles que têm esse compromisso em construir um Brasil melhor, né, eles têm que ser chamados, e aí o Lula faz bem em dizer que, bom, com esses ele quer andar, né? O que nós não podemos andar é com golpistas, né? Esses já fizeram o estrago que fizeram. Certo. E aí, Joe? Então, é isso, Nelsinho, sempre bastante claro nas suas ideias, nas suas posições. Queria aproveitar aqui, antes de fazer a pergunta para o Nelsinho, mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando, né, deixou suas mensagens, o Maicon Prado,
a companheira Mariru Goulart, lá de Rio Grande, né, uma parceirona nossa, esposa do companheiro Benito Metalúrgico, né, presidente do Sindicato Metalúrgico e vereador, a Lucas Santin, né, o Luiz Antônio Ferreira de Lisboa, o Índio, né, que também é candidato a vereador no município de Canoas, o Leonardo Damé, o Alexandre Rodrigues, né, a Sara Colgo, entre outros. Nelson, nós passamos por a pior pandemia, né, das nossas gerações, né, uma das maiores crises sanitárias das nossas gerações. E nós temos aqui no país um presidente que eu costumo dizer que é o principal garoto propaganda do coronavírus. O Bolsonaro é um líder, né, que envergonha o nosso país. A cada declaração, a cada comentário, a cada live, né? E essa semana foi na ONU que nos envergonhou. Semana passada, desculpa. E aqui em Canoas também temos, né, um prefeito que teve uma grande dificuldade, né, para combater, né, a disseminação do vírus, para equipar os hospitais, para garantir leitos de UTI, para garantir recursos para a saúde, e a gente vê isso no dia a dia. Nelson, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, né, o enfrentamento da crise no nosso país e que se reflete aqui diretamente no município de Canoas. Primeiro, eu quero ter concordância contigo. O Bolsonaro é um governo. O governo Bolsonaro é um governo genocida. Nós estamos chegando a quase 145 mil brasileiros que perderam a vida agora por conta desse novo coronavírus. Mas olha só, o Covid-19 ele atacou em quase todos os países do mundo. Tá? Agora tem dois países, né, onde os efeitos nefastos do novo coronavírus tiveram, né, resultados tão trágicos, como é o caso dos Estados Unidos, que ultrapassa 200 mil óbitos, né, e em segundo lugar, no mundo todo, é o Brasil que ocupa essa trágica posição de ser o segundo país onde teve mais óbitos por conta do novo coronavírus. Porque foram negacionistas, negaram a gravidade, quiseram iludir o povo dizendo que era uma gripezinha, né, que não ia passar rápido. Né? Nós ainda não sabemos o tempo que temos pela frente ainda de enfrentamento. Nós estamos com 145 mil mortos, né, e o número cresce diariamente, e isso pode se aprofundar até chegar uma nova vacina, né, chegar um medicamento. O medicamento já está longe, mas a vacina talvez esteja mais perto. Né? Esperamos que assim seja também, para salvar vidas. Agora, ficamos, né, reféns, né, desse governo genocida, um governo, né, composto por gangster, né? Os milicianos da bandidagem do Rio de Janeiro assaltaram o Palácio, o governo central está lá, o Bolsonaro, seus filhos, né, alguns sujeitos que ele nomeou como ministro, né, com um programa de destruição, de aprofundamento da destruição do patrimônio brasileiro. Está aí esse ministro Salles do meio ambiente, né, quer dizer, militando, né, para a destruição daquilo que é a riqueza natural do nosso país, e a Amazônia sofre, o Pantanal sofre, agora, né, a Mata Atlântica também já entrou na mira, né, desses criminosos, para atender interesses que não são interesses brasileiros. Então, é muito triste, né, nós temos que passar por essa pandemia, né, tendo esses governos, né, negacionistas. Aqui na nossa cidade nós enfrentamos isso. Quando nós necessitávamos que houvesse um fechamento, né, para reduzir a tal da curva de contágio, né, aqui se brigava para ter, né, a bandeira vermelha, o prefeito saía para fragilizar, né, as medidas de proteção. Né. Chegaram até a iludir a população com a tal do kit preventivo, que era uma bobagem, aquilo que inventaram, a tal da cloroquina e aquela série de outros medicamentos, né, que não é remédio, aquilo não tem efeito nenhum. Né?
para atender interesses também econômicos, né? Então, nós sofremos muito, muitas vidas, milhares de vidas poderiam ter sido poupadas se nós tivéssemos, né, no nosso país, no nosso estado e aqui no nosso município, governos que se comprometessem, né, com a proteção social. Tá? Claro, se criou um debate, o que é mais importante, a saúde ou a economia? Se não tiver economia, as pessoas vão morrer. Olha só, o que nós necessitávamos era proteger, sim, a saúde e proteger, sim, a nossa economia. Então, o governo só anunciou o fundo, o auxílio emergencial, né? Aliás, demorou para anunciar, aliás, ainda, né? Queria que fosse de R$200, né, o auxílio emergencial. A nossa bancada e outras bancadas lá na Câmara Federal garantiram que fosse mais, foi 600, apesar que nós queríamos que fosse um salário mínimo, né, ficou em 600, e ele anunciou 3 bilhões aliás, desculpe, ele anunciou 1 trilhão para auxiliar, né, os empreendedores, o pequeno e microempresa no Brasil. Né? Ninguém recebeu esse recurso. Quer dizer, não protegeu nem a saúde das pessoas e nem protegeu a economia, tanto que o Brasil levou um tombo, né, de 10% no PIB, né? O PIB do Brasil desaba 10% por conta dessa irresponsabilidade. Então, de modo que, lamentável, né, Diogo, que a gente teve que passar por essa provação, né, tendo no governo esses negacionistas que ficaram negando a gravidade, né? Aliás, é os que acham que a Terra é plana, né? São os mesmos, né, que acham que a Terra é plana, se tu cair caminhando, vai caminhando, daqui a pouco cai no buraco. É coisa de lunático, né? E, né, mal intencionados, né? Esses gangsters mal intencionados. Aproveitar e mandar um abraço lá para o meu amigo Benito, para a Marilu lá em Rio Grande, saudade deles, espero que estejam bem também, se cuidando por lá. Boa campanha para o Benito. Nelsinho, agora nós temos a questão do tema da educação, né? A educação que esse ano ela foi peculiar, ela se confundiu com a quarentena. E nos mostrou... Antônio, só um pouquinho. De repente o Nelsinho ligar e desligar a câmera dele, está meio travado a câmera. Ah, é verdade. O som tá bom, mas a imagem dele está meio travada. É verdade. Aí tu desliga e liga ela de novo, Nelsinho. Aí entra de novo. Agora nossa, aqui ficou grandão agora. Agora acho que deu agora. Então, agora sim, ó, a questão da educação e da quarentena que elas se confundiram agora. E aí nós tivemos nesse período, acho que está meio travado ainda. Não está achando, Diogo? Está meio travado lá, parou agora. O som do Nelsinho está super bom, só a imagem que está travada. Parece que é sinal de internet mesmo. Eu estou vendo vocês perfeitamente, viu? Escutando também perfeitamente. Mas vamos lá, vamos tocando o barco. O importante é a fala agora. Então, na questão da educação e da quarentena, a quarentena, ela nos mostrou assim, ó, que a questão da educação à distância, ela é praticamente inviável, né? Nós estamos completamente perdidos e deu para observar nos governos, do modo geral, né, que não teve um plano para a educação. Como a gente não sabe quanto tempo que a quarentena iria durar, os governos sequer pensaram uma estratégia para um mês, quem sabe a quarentena dure um mês, né? Um plano emergencial para um mês, para 2 meses, para 3 meses, não. Eles sempre deixaram as coisas ainda acontecendo, vamos lá, vamos fazendo, vamos vendo como é que dá para fazer. E assim, a educação, ela não teve prioridade nenhuma nessa pandemia, Nelsinho. Queria que tu desse uma comentada nisso, né? Porque assim, os nossos governos investiram muito em educação. Tu até falasse da questão das escolas ali, só em Canoas foram 12, né? 12 escolas só em Canoas.
E nesse governo não tem investimento nenhum em educação. Não existe nada de novo em educação. Queria tu comentar sobre isso, Nelsinho. Bom, Antônio, eu queria começar trazendo aqui um conceito do professor Boaventura de Souza Santos, que tu conheces, né? Que também é um educador, sociólogo português, e ele reflete muito sobre esse abismo que há na nossa sociedade, aqui na sociedade brasileira, porque ele estuda muito o Brasil, né? Do abismo que há entre aqueles que possuem, né, e comandam a riqueza brasileira e as classes, né, despossuídas do povo, do trabalhador. Né? E nessa pandemia, a gente pôde perceber que esse abismo, né, de separação é imenso e ainda aprofundou-se um tanto mais. Né? Primeiro porque a rede pública ela não estava preparada e nem houve um movimento para emergencialmente prepará-la para uma situação, né, de gravidade, como foi, da necessidade de isolamento social, como está sendo, inclusive, nesse momento, né, dentro das escolas. Houve um processo de negligência governamental nos 3 níveis. Eu quero aqui deixar registrado isso, nos 3 níveis. Quer dizer, no nível federal não dá para falar, né? Nós não temos Ministério da Educação, não tem ministro da Educação, né? Colocaram um pastor lá agora no Ministério, né? Que é outro, é do mesmo time, né? Parece que é uma praga que jogaram lá no Ministério da Educação, né? É um plano para destruir com a inteligência, né, das universidades, das escolas, das nossas redes educacionais. É uma sequência de 3 ministros, né, um pior que o outro, né, e não apresentaram nada de concreto para esse momento. No Estado, mesma coisa, as nossas escolas estaduais sucateadas, tá? Os nossos professores estão aí para 6 anos sem receber um reajuste de salário, né? Quer dizer, investimento em educação aqui no Rio Grande do Sul, né, não se fala, parece que não, né, é um estado sem futuro. E no município, né, a gente percebeu também, né, que o município botou as crianças, né, as escolas, a fazerem trabalhos com os alunos e por aplicativos, por internet. E aí se descobriu que metade dos alunos da nossa rede municipal não tem acesso à internet, não tem acesso ao sinal. Se tem sinal na sua região, não tem equipamento, não tem é o telefone do pai, é o telefone da mãe, que tem que compartilhar com vários irmãos. E aí também um outro mito que desabou, é o mito de que qualquer criança opera computador, não é verdade. Mesmo aqueles que tinham o aplicativo, tinham o telefone, tinham o tablet, né, o computador, mesmo aqueles, né, se descobriu que não estavam em condições e capacitados para operar nas plataformas que as escolas estavam enviando os trabalhos. E para além disso, que é também, né, de uma gravidade e nos dói, né, também os nossos professores e professoras, educadores e educadoras, também tiveram enorme dificuldade. Primeiro porque tiveram que utilizar seus planos de internet para se comunicar com os alunos. E com o salário dos professores, né, aqui na nossa cidade, no nosso estado, não dá para esperar que eles tenham, né, condições de ter, né, planos com, né, ultra, mega velocidade, né, com capacidade, então tiveram dificuldade. Nós temos professores que também não foram treinados, são professores para sala de aula, para trabalhar com o quadro negro, né, com aquela pedagogia, e daqui a pouco te dão um computador e diz, olha, está aqui essa plataforma, opera nela e manda conteúdo para os alunos, como se isso fosse uma coisa simples. Então, nós estamos assim, num momento muito crítico, há um tensionamento para o retorno às salas de aulas, né?
As nossas salas de aula não estão preparadas, elas não estão adaptadas, elas não foram, não houve investimentos para possibilitar o retorno dos alunos com distanciamento, né, com menos classes nas salas de aula, né, proteção aos educadores também que estão, né, na situação de risco, não tem quadro suficiente para atender toda essa demanda. E eles fazendo essa pressão que tem que voltar, que tem que voltar. Olha só, o quadro do Covid-19 no mundo tem mostrado que ele vem, né, o Covid se manifesta por ondas. Na Europa agora está uma segunda onda e começa de novo a se falar em fechamento na Inglaterra, na Espanha, na França, né, em vários lugares falando, fecha porque está de novo uma segunda onda no Japão, na Coreia, mesmo na China, né, também, né, se iniciou esse processo de segunda onda. E aqui parece que não querem aprender com a experiência do mundo, né? Então, a educação, ela vai exigir, no ano que vem, né, passada essa pandemia, após a vacina, né, ela vai exigir um outro olhar, né, um olhar de inclusão, profunda inclusão social, de redução desse abismo, porque a escola privada, o aluno da escola privada tem acesso, né, a bons planos de internet, tem equipamentos modernos, os professores também têm. Agora, a nossa rede, a maioria dos alunos estão na rede pública, tá? Então, esses que vão ter que ter todo esse investimento. E penso que aqui na cidade nós descobrimos que, então, nós não temos nenhum espaço de internet livre, não tem praça com internet livre. Nós poderíamos ter. Nós podíamos ter internet livre nas escolas, nós podíamos ter internet livre dentro na periferia, nos bairros, né, para que a nossa população carente pudesse acessar, né, participar do processo de inclusão digital. Nada disso. E pelo que eu estou ouvindo agora nesse processo eleitoral, Antônio, Diogo, né, parece que isso não faz parte da necessidade do plano de governo de ninguém. Parece que ninguém está enxergando, né, tá tudo normal, tudo bem. Né? É isso, é como falei no início, né, o professor Boaventura, né, é o abismo que só se aprofunda. E aí, Diogo? É isso, Nelsinho, né? Temos total acordo, né, com essa crise que o país passa e a falta de iniciativa aí dos governantes. Que nosso município vamos trabalhar muito, né, para garantir a tua eleição. Nelsinho, queria agora falar contigo um pouquinho, né, que tu discorresse para nós sobre um problema histórico do nosso município, né, que nos últimos anos se aprofundou muito, que é a questão do transporte público aqui na nossa cidade. Né, a dificuldade de se fazer uma nova licitação de uma nova empresa, né, o sucateamento da frota, o problema de horários, né, e que se aprofundou com muita força, né, nesse período de pandemia, né, que demonstrou de forma mais clara, né, o problema do município, né, e que é um problema em tese em todo o país. Então, eu queria que tu discorresse um pouco, eu sei que tu é um cara que estudou bastante esse tema, que tem propostas bastante interessantes, né, para resolver o problema do transporte público na nossa cidade. Pois bem, olha, Diogo, legal tu ter feito essa pergunta, né? Esse modelo, né, de transporte público, aliás, esse modelo de financiamento do transporte público, ele está se tornando insustentável, porque a base dele é a tarifa paga pelo usuário, né? Quer dizer, quem mantém o sistema é o usuário 100% pagando a tarifa. O que acontece? Que há uma pressão, né, de aumentos dos insumos, do transporte, combustível, pneu, óleos, graxas, o próprio salário dos trabalhadores, né, e a renda do brasileiro está caindo. Com a crise, há uma redução da renda. Então, com a redução da renda, menos pessoas têm condições, né, de andar de ônibus. Então, aqui no nosso sistema municipal, Diogo, o sistema que transportava diariamente
algo em torno de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas pagavam passagem andando de ônibus em Canoas. Nesse último ano, esse número vem caindo, e hoje apenas 20 mil pessoas utilizam os ônibus diariamente. Então você tem uma estrutura para carregar 60 mil, que custa caro, com ônibus, com funcionários, você tem toda essa estrutura e tem 20 mil pagando para manter ela. Então há uma pressão para o aumento da passagem. Só que você aumenta a passagem, menos pessoas, vai diminuindo o número de passageiros. Então é um sistema que ele está condenado, não por mim, né? E não é em Canoas, ele está condenado no Brasil inteiro. Então o Estado brasileiro, o Estado, o município, ele está sendo chamado a pensar uma outra maneira de organização do sistema, garantindo que as pessoas tenham o direito de ir e vir, que as pessoas tenham o direito a esse transporte, né? Que a gente possa também trazer junto um debate de sustentabilidade ambiental, né? Que a gente possa pensar um sistema e retirar de circulação esses ônibus velhos, poluentes, né? Que gastam um enorme uso de combustível, né? E que transportam mal, são desconfortáveis, não tem regularidade. Então, é um sistema que precisa ser reestruturado, repensado, vamos usar esse termo, né? Então, porque já não dá mais para você ficar sempre, cada vez que há uma pressão de custos, você já vai aumentar o preço da passagem. Porque cada vez que aumenta o preço da passagem, né, menos gente para pagar, o custo total fica inviável. Então, pensar desde já, né, em reorganizar esse sistema, né, criar mecanismos para dar agilidade ao transporte na cidade. Então, corredores, faixas próprias para os ônibus, né, ônibus menores. No mundo todo se fala hoje em ônibus elétricos, né, já abandonando o combustível de petróleo, né, quer dizer, é o transporte do futuro. E nós temos que pensar dessa maneira. Se nós quisermos estar, né, também pensando a nossa cidade, né, com um olho, né, com o olhar do mundo, pensar nisso. Então, é necessário. E, fundamentalmente, né, buscar recursos orçamentários para subsidiar a passagem. Não tem como. Não tem como uma doméstica que mora no bairro, mora em Canoas, lá na Matias, na Rio Branco, Niterói, não importa, né, que precise pegar um ônibus para trabalhar, né, para ir a Porto Alegre, para fazer uma faxina. Você imagina que ela gasta, né, por dia R$20 em transporte. R$20, isso significa, no final do mês, quase R$400 para ganhar um salário mínimo. Quer dizer, ela vai gastar 30%, 40% daquilo do trabalho dela para andar de ônibus. Isso está errado. Um pintor, um ambulante, um marceneiro, um carpinteiro que precisa sair para trabalhar, gastar 30%, 40% do seu salário para pagar transporte. Quer dizer, é insustentável. É insustentável. E a gente tem que perceber, né, que desde 2011 está na Constituição brasileira, né, igualado como direito fundamental, como saúde, como educação, como segurança, há o direito à mobilidade. Está no mesmo patamar. Né, como a saúde, ninguém reclama, ninguém acha ruim que a gente tenha SUS. Aliás, o SUS salvou, né, muita gente. A educação gratuita na nossa rede, ninguém reclama, segurança, ninguém. Então nós também temos que elevar, né, a mobilidade para esse patamar. Então, Diogo, eu penso que precisamos intervir no sistema municipal de transporte, tá? Não dá mais para conviver com esse monopólio da mesma empresa há 40 anos, 48 anos, para ser mais exato, passa prefeito, entra prefeito, troca prefeito, volta prefeito, né, e a empresa está ali, né, a mesma empresa, atendendo pessimamente a nossa população,
Para você ter uma ideia, tem uma comunidade ali no bairro Niterói, num loteamento Rio Gravataí, que tem em torno de 500, 600 residências, o que deve possibilitar uma população, sei lá, de 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas. Eles têm uma linha de ônibus às 7 horas da manhã. Depois a outra linha de ônibus é às 5 da tarde. Quer dizer, é um desrespeito com as pessoas. Né? E passa prefeito, entra prefeito, volta prefeito, é esse desrespeito na cidade inteira. Então é preciso uma intervenção, trazer essa responsabilidade para o ente público, né, para a municipalidade. Né? Eu penso, nós estamos discutindo isso, Diogo, que nós vamos reduzir o preço da tarifa de transporte 25% no primeiro ano. A cada um dos 4 anos nós vamos reduzir 25%. Para quando iniciar o 4º ano do nosso mandato, nós vamos estabelecer a tarifa zero aqui na cidade. A tarifa zero com recursos do orçamento. E as pessoas me perguntam, mas de onde é que tu vai tirar dinheiro, Nelson? Ah, eu vou dizer, eu tenho dito isso, todo o dinheiro do IPVA que o município arrecada vai ser usado para subsidiar o transporte. Todo o dinheiro da área azul vai ser usado para subsidiar o transporte. Todo o dinheiro das multas de trânsito vai ser usado para subsidiar o transporte. E todo o dinheiro do Vale Transporte, que as empresas compram do monopólio, nós queremos que venha para o fundo municipal para subsidiar o transporte. Né? Aí nós vamos, vou dar um número para vocês. Quando se transportava 45 mil pessoas por dia, 50 mil pessoas, o custo mensal para manter o sistema funcionando, né, é algo em torno de 4 milhões por mês, o que dá em torno de 50 milhões por ano. Né? Isso é 2,5% do orçamento do município. Tá? Bobeia, os prefeitos que passaram gastavam esse percentual só fazendo propaganda de si mesmo. Tá? Então nós vamos inverter isso. Nós vamos usar recurso para ajudar a nossa população a enfrentar esse momento de crise. Né? Olha que com 300, 400 reais, uma família faz um belo rancho, né, para se manter durante um mês. Né? E nós temos tenho esse compromisso com o povo trabalhador, com as mulheres trabalhadoras, homem trabalhador, né, aqui da nossa cidade. Sim, Nelsinho, bela exploração. E até para complementar o que tu falaste, Nelsinho, a questão da propaganda. Não faz o menor sentido uma prefeitura fazer propaganda em jornais e rede de TV e rádio que tenha abrangência no Rio Grande do Sul todo. Não faz o menor sentido isso, né? Fica pensando, mas para quê? Não dá para entender. Mas o nosso próximo ponto agora, não dá para entender a lógica, né? Nosso próximo ponto agora é segurança pública. Segurança pública, Nelson, hoje nós estamos vivendo numa questão que ela é muito perigosa hoje. E nas eleições de 2018 se aprofundou muito essa questão. E é o seguinte, tu pergunta para segmentos mais radicalizados da sociedade, como é que se resolve o problema da segurança? Vai lá e dá um tiro na cabeça do cara e deu. E isto tá fomentando uma ideia que a violência resolve dessa forma. Não se resolve mais violência com educação, com saneamento básico, com a questão do emprego. Então, se acha assim que as pessoas que caem na questão da criminalidade, elas nascem más já. Elas nascem más e precisam ser exterminadas. E essa questão da segurança pública hoje para nós é extremamente grave, porque uma parcela da sociedade está vendo a segurança dessa forma. Queria que tu desse uma comentada, e sabendo as propostas que tu tem, que é racional, sobre esse tema que é muito complexo, né, Nelsinho? Sem dúvida nenhuma. E aí, Nelsinho? Olha só, primeiro nós temos que entender que quando nós falamos de segurança, a gente não está falando só
de policiamento ostensivo, de combate, de armamento, né? Segurança é um conceito que ele envolve, né, e deveria envolver, né, profundamente a participação coletiva. A gente vai construindo os mecanismos de insegurança, vai permitindo que isso vá se consolidando na cidade. Então, quando o município não troca lâmpada queimada nas ruas, nas praças, ele está fomentando uma condição insegura para a população. Não é? Quando você abandona, né, uma ronda escolar na porta da escola, né, uma ronda comunitária, você está fomentando, né, essa insegurança. E quando a população também não ocupa aquilo que os espaços públicos, né, não há um movimento de ocupação dos espaços públicos, não, você também vai permitindo, né, que a criminalidade vá, né, avançando na cidade. Então, nós precisamos entender o fenômeno, né, claro, ela tem um elemento social, né, quer dizer, essa guerra, né, que existe entre, né, as facções, entre as forças de segurança, a polícia, essa visão também racista, né, preconceituosa que a elite tem do povo, né, leva, né, à morte, leva a essa intervenção, né, da polícia de maneira violenta, principalmente contra a nossa juventude negra, né, não é um nem dois casos, né, a gente tem diariamente, temos casos, né, de jovens que são assassinados pela polícia porque são pretos, são negros. Teve até uma juíza que justificou uma sentença, né, dizendo que ela achava que o réu, por ser, né, negro, né, tinha grande probabilidade de ser um criminoso. É como se a cor da pele, né, fosse uma marca. Então, a segurança pública ela precisa ter essa compreensão, né? Ela precisa ter o policiamento investigativo, ela precisa ter o policiamento ostensivo, ela precisa que a nossa guarda municipal tenha uma relação, né, de proximidade com as comunidades, de buscar resolver os conflitos, de auxiliar as pessoas a enfrentar também, né, os seus dilemas do dia a dia, e preventivo também, né, porque nós precisamos também enfrentar essa outra pandemia, né, que é a disseminação do uso de drogas ilícitas, né, no nosso país. Isso é falso o combate que o governo diz que faz, né? Você ataca na ponta, né, e os grandes traficantes moram, né, mora dentro do Palácio Central, em Brasília, né? Quer dizer, nós precisamos ter essa compreensão de segurança pública cidadã, né, com a participação, com a organização, e fundamentalmente, Antônio, eu estou convencido que uma das ações que uma administração deve fazer para reverter essa condição de insegurança que todos nós vivenciamos, né, é fomentar a participação social, né, a ocupação dos espaços públicos, praças, no dia a dia, na noite, né, ajudar a implementar a iluminação nas nossas periferias. Quer dizer, isso, né, é um elemento que você vai, né, diminuindo, né, a sensação de insegurança e o risco da insegurança propriamente dita, né? E penso que não é armando, né, mais e mais armas, porque essa é a guerra que o sistema quer, é a guerra do um matando o outro, né, que é uma eternidade, e cada ano a estatística, né, de mortes, o número de mortes vai aumentando, e não resolve, né, não resolve dessa forma. Nossos presídios estão superlotados, a imensa maioria são jovens de 18, 20, 25, né, máximo 30 anos, né, que estão ali dentro, né, cumprindo pena, né, de 10, 15, 20 anos, né,
às vezes por tráfico de drogas, né? E as nossas fronteiras abertas, o tráfico de armas aberto, né? Sem ter essa ação. Então, o município tem esse papel, né? De aproximar, buscar se aproximar das comunidades, se aproximar da população, porque aonde tem vida, aonde tem participação ativa das pessoas, pode escrever, você vai ter redução da criminalidade. E aí, Joe? Nelsinho, né? Parabéns e mais uma resposta com bastante convicção e com bastante propriedade sobre o tema, né? Tô dando uma aula aí hoje para a gente. Nelsinho, tu foste um militante, né? Um dirigente sindical, foste um vereador, né? Um deputado estadual, uma liderança do nosso município, que por onde tu atuou, tu teve um papel muito destacado, né? Na defesa do trabalhador, na defesa dos mais pobres, né? Na área do desenvolvimento social, tu foste um grande batalhador, né? E também na área do desenvolvimento econômico, né? Porque uma coisa eu acho que está ligada à outra, né? E tu sempre atuou com muita força no Fome Zero, no PAA, né? Nas tuas ações enquanto liderança, tanto no parlamento quanto nos sindicatos metalúrgicos. E a gente aqui na nossa cidade tem uma crise, né? Fechou CREAS, fechou CRAS, né, diminuíram drasticamente os investimentos na área do desenvolvimento social, né, na proteção social dos mais necessitados. A gente está vendo aí no dia a dia, né, com a incompetência do governo Busato, somado com a crise que o país passa, empresas fechando, né, deixando de vir para o nosso município, não temos uma política de desenvolvimento econômico. Então, eu te faço as duas perguntas em box, porque tanto o desenvolvimento econômico quanto social estão ligadas, né? Como tu enxerga isso na nossa cidade hoje e o que tu pretende fazer enquanto prefeito para melhorar nessas duas áreas? Olha só, primeiro eu queria registrar que há um processo que acontecendo no nosso país, que é um processo de desindustrialização. Então, esqueçam, não virá mais para o Brasil, nem para o Rio Grande do Sul, nem para Canoas, grandes indústrias automobilísticas de alta tecnologia para gerar milhares de empregos. Nós só poderemos pensar nisso quando nós tirarmos o Bolsonaro da presidência da República, né, que tivermos uma outra política, né, de desenvolvimento para o nosso país. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que ficar de braços cruzados. Há uma economia viva, real, né, dentro das nossas cidades que precisam ser fomentadas, né, e apoiadas. O pequeno e microempresário que produz, né, de bens e serviços dentro das nossas comunidades, esses têm que ser apoiados, porque a pequena indústria, Diogo, a micro e pequena indústria, ela sustenta 70% dos empregos de carteira assinada no Brasil. Ela tem um impacto, então precisa, né, ter um apoio concreto para se manter, para se sustentar, né? Então é necessário que o poder público tivesse um olhar que o governo federal anunciou, né, que ia apoiar durante a pandemia, mas ficou só no anúncio, né? De fato não chegou os recursos para os pequenos, então muitos empreendimentos estão fechando as portas. Então nós pensamos que é necessário o município cumprir também o seu papel de ele ter uma agência de desenvolvimento municipal, né? Um fundo que possa ser acessado pelo pequeno, pelo micro, pelo empreendedor individual, pelas cooperativas, pelas associações produtivas que temos na cidade, para ajudá-los, né, a iniciar seus negócios, se fortalecerem, se consolidarem como alternativa de desenvolvimento. Então essa foge à lógica, né, do grande capital. Eu acho que isso nós não temos, né, grandes perspectivas de mudar essa realidade no curto prazo. Então nós temos que fomentar, né, o nosso pequeno, o nosso micro, né, e o empreendedor individual aqui na nossa cidade.
E tomar iniciativas também. Olha só, Diogo, tu lembrasse, eu fui deputado estadual durante 8 anos. Me possibilitou andar, né, em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul. E ser convidado, inclusive, para as festas lá de aniversário da emancipação do município, né, nas comemorações de fundação da cidade. E eu sempre, eu chegava na cidade, né, invariavelmente tinha uma feira municipal, uma feira da indústria, comércio, da agricultura, né, com exposição, com apresentação daquilo que era a riqueza produzida no município, que atraía visitantes, atraía negócios, atraía compradores, né, naquelas comunidades. E aqui na nossa cidade, você já viu falar nisso aqui na nossa cidade? Aqui não. Aqui isso não é importante, né? Valorizar um pequeno negócio na nossa cidade, né? Valorizar aquilo que é produzido aqui, ter uma feira também, né? Nesses moldes com a indústria, o comércio, a economia solidária, né? Envolvê-las no mesmo patamar, inclusive, quebrando os preconceitos que uns têm contra a economia solidária, né? Trazê-la também, né, para ter um papel ativo na nossa cidade. Isso não se pensa. Então, o fundo, a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, né, a possibilidade de organização dessas feiras de comércio, né, em datas importantes, né, fortalecer, né, as nossas feiras também nas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, né, espalhá-las pela cidade, fomentar as nossas hortas urbanas também como fonte de renda para as pessoas, alimentação e renda. Há uma infinidade de possibilidades. E para enfrentar também, agora sim, do ponto de vista do desenvolvimento social, essa crise econômica, o desemprego, né, fomentar aqui as frentes emergenciais de trabalho, Diogo. Uma experiência que tivemos durante o governo do Olívio Dutra, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, foi muito marcante aquela experiência, né, e chamar, né, as mulheres, as chefes de família, as desempregadas, para prestar um trabalho comunitário, né, que lhe dê renda, né, a partir do município. E que trabalho comunitário possa ser esse? Olha, o cuidado da praça, o cuidado da escola, a limpeza da praça, da escola, da rua onde a gente mora. Você vai criando do ajardinamento no seu entorno, né, o trabalho de limpeza, o trabalho de conscientização, para que as pessoas não depositem, né, os seus resíduos em qualquer lugar, nas calçadas, né, nos terrenos baldios. Fazer esse trabalho comunitário, né, em frente emergencial de trabalho, né, para trazer também a possibilidade dessas pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho poderem também acessar uma forma de sobrevivência de renda. Então nós temos isso também muito claro. E nós vamos investir também na economia solidária. Nós queremos que esses empreendimentos, né, de alimentação, de costura, enfim, vários empreendimentos de artesanato, devemos qualificar o artesanato aqui na nossa cidade como fonte de renda, né, para que a nossa população possa enfrentar esse momento difícil, né, e saindo dessa condição. E olha, fortalecer a nossa rede, o que fizeram com os CRAS aqui na nossa cidade, né? E quero te dizer, Diogo, nós temos um pezinho lá atrás também, né? Mas também esse é um processo de esvaziamento dos CRAS que já vinha, né, há algum tempo, e agora, né, tá aí, né, as pessoas abandonadas, né, boa parte abandonadas, porque não tem aonde se apegar. E quando vai, né, também não consegue ter resposta para os seus problemas. Boa, Nelsinho. Nelsinho, tem uma outra questão agora, um último item agora para nós encerrar a nossa live, que é a questão sobre cultura e meio ambiente. A questão da cultura tem se mostrado nesses últimos anos, digamos que um atropelo das grandes plataformas, como a Amazon, a Netflix, enfim.
E a gente vê o quanto é importante uma prefeitura estar investindo na cultura local. E aí tu acabaste de falar na questão das cidades que tu visitaste, nas feiras que tinha, e isso é tudo uma questão cultural ali que a gente tem, e isto a prefeitura não investe. E aí uma crítica que faço às gestões que já passaram, isso aí só é vagamente lembrado quando se faz um determinado evento. Um determinado evento aí se bota lá um coral, alguma coisa bem tímida, né? Mas não valoriza a cultura da cidade. O meio do ambiente, que é essa catástrofe que a gente está vivendo, e aí eu te pergunto, assim, até uma ideia, assim, Nelson. Nós temos o Muro do Tem, que ele corta a cidade de Canoas no meio. Não teria como este muro do trem fazer, sei lá, um paredão verde lá, para dar uma arborizada nessa cidade, um paredão verde. O Haddad fez algo parecido em São Paulo, né? O Dória foi lá e acabou com tudo, asfaltou tudo, acabou com tudo. E aí, Nelson, e esses dois temas, cultura e meio ambiente em Canoas? Então, deixa eu falar. Primeiro, é preciso registrar, né, que investimento em cultura, ele é um investimento na qualidade de vida das pessoas, da nossa qualidade de vida. Né? É um investimento. Segundo, é preciso registrar, como nós estávamos falando aqui, de apoiar empreendimentos de geração de trabalho e renda, é preciso que as pessoas saibam que a economia da cultura, ela é geradora de trabalho, ela é geradora de renda. Um espetáculo nunca é um sujeito sozinho, tá? Um artista sozinho, pode até que nem com violão. Tá? Então, olha só, você apoiar a indústria cultural, a produção cultural, significa você gerar empregos também, tá? Uma peça de teatro, um grupo musical, um artista plástico, você mobiliza, né, no seu entorno, né, uma série de insumos e de pessoas que acabam sobrevivendo e se mantendo, né, a partir dessa atividade cultural. Nós temos aqui grupos de teatro, né, de pessoas que vivem da arte, teatro, do espetáculo, que foram abandonados também agora nessa pandemia. Tiveram que parar, fechar os espaços culturais na cidade e esse setor ficou abandonado. Foi a Benedita, nossa deputada do Rio de Janeiro, que propôs, então, o auxílio emergencial para o setor cultural, que afinal foi aprovado, né, graças a Deus, e também com recurso para a manutenção dos espaços que tem que pagar aluguel, que tem que pagar água, que tem que pagar luz, né, os espaços de teatro, de apresentação. Então, foi uma iniciativa da nossa bancada do PT lá da esquerda, de uma maneira geral, na Câmara Federal, que garantiu também, né, o auxílio emergencial e um recurso para a manutenção dos espaços culturais. Então, é preciso enxergar isso também, né, enxergar a cultura como uma fonte, né, de geração de renda, além do seu aspecto cultural, da qualidade de vida, né, das pessoas e da necessidade que a gente tem da cultura, né, também enxergar como, né, uma possibilidade de desenvolver as comunidades, né? Aqui nós temos, na cidade de Canoas, né, um conselho municipal muito atuante, né, parabenizar eles têm uma atuação importantíssima, né, que nós vamos valorizar, tendo essa ótica, né, porque o setor cultural, ele pode ter um outro papel, Antônio, também, importante para o nosso sistema educacional, né? Nós vamos apostar muito, né, na nossa escola, se a gente for prefeito, né, se o povo de Canoas, se Deus quiser, se o povo de Canoas nos eleger, nós vamos apostar muito nas atividades extracurriculares, nós vamos trabalhar para ter o turno, a educação integral, né, o turno inverso nas nossas escolas, e isso vai exigir que a gente tenha parceiros qualificados, né, e o setor artístico,
cultural da nossa cidade pode ser um grande parceiro, né, para que a gente possa apresentar esse projeto, né, de educação integral aqui no município. E tu falaste do meio ambiente, né? Eu queria só registrar, porque essa é uma preocupação do presente, né? Mas é uma responsabilidade nossa, né? De ter essa responsabilidade, como é que eu queria usar aqui um termo de um compromisso com as gerações futuras, não é? De preservar o máximo do nosso meio ambiente para o futuro. Porque nós vamos passar, todos passam, né? Essa nossa geração também, daqui a pouco será história, né? Mas nós queremos que as gerações do futuro também possam enxergar o verde, possam enxergar o rio, possam, né, buscar no rio a fonte de vida da água, né, ter praças, ter áreas verdes, árvores aqui na nossa cidade. Então nós temos que estancar também essa pressão imobiliária que vem destruindo as nossas áreas verdes, por várias pressões. Nós temos que cercar a Fazenda Guajuviras antes que alguém resolva transformar, achar que aquilo pode ser um distrito industrial. E nós perder, né, o principal pulmão verde da região metropolitana, que é a Fazenda Guajuviras. Nós temos que estancar, né, esses projetos de implantação de empresas nas margens do Rio dos Sinos. Isso é um outro crime. No mundo todo, ninguém mais permite que você plante, né, um pé de alface na barranca do rio. Né? Aqui foi permitida a instalação de empresas na beira do rio. Quer dizer, qual é a nossa responsabilidade geracional, a solidariedade geracional com uma atitude dessa? Quer dizer, nós vamos incentivar o desmatamento, o cinza, o cimento, a pedra, o ferro? Não, nós temos que enxergar a nossa cidade também, né, com esse olhar, né, de solidariedade geracional. Né? E para isso, Antônio, o cuidado com o nosso meio ambiente, o cuidado com os nossos arroios, né? Arroio não é para ser canalizado, arroio não deixa poluir, manter ele limpo, tirar o despejo de esgoto dele, né? Mas não é para ficar tapando arroio. É um arroio vivo, né? Uma fonte viva que vai levando água para o rio, né? O rio vai para a lagoa, da lagoa que vai para a chuva, que vai para as lavouras. Nós temos que enxergar isso. Então vai ser um cuidado, e hoje o mundo todo, né, discute isso, né, os efeitos do desmatamento, né, na nossa vida, no clima, né, nos círculos temporais das estações. Então, quer dizer, nós temos que ter esse cuidado muito especial aqui na nossa cidade, fazer a nossa parte. É a história aquela do passarinho, né, ajudando a apagar um incêndio. Uma gotinha, ia lá, jogava no incêndio. Né? Mas, passarinho, é só uma gotinha. Eu estou fazendo a minha parte. Então a gente tem que ter esse olhar, nós temos que fazer a nossa parte. E cuidar do meio ambiente e ter essa responsabilidade geracional. Né? Nós teremos os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vivendo aqui nesse território. Como é que a gente quer entregar para eles? Essa é uma pergunta que a gente tem que, né, ficar o tempo inteiro, né, nos perguntando e buscando responder. Bom, Nelson, chegamos ao final. Vai lá. Sem dúvida nenhuma. O jogo saiu, mas acho que volta agora. Bom, Nelson, a gente chega ao final aqui da live aqui. Eu quero te agradecer muito por essa participação. E nesse momento de extrema dificuldade, eu acho que é muito difícil colocar um nome à disposição para poder concorrer num embate. Ele não é um embate simples, né? E quero te parabenizar por esse desafio, que é um duro desafio, mas ele é necessário que se faça, né? Porque só assim é que a gente vai poder colher os grandes frutos. E o maior exemplo que a gente tem disso, sem dúvida nenhuma, é o ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula teve que disputar 4 eleições para poder ganhar. E mesmo assim,
ele foi lá e provou, o melhor presidente da história desse país. Foi preso, não baixou a cabeça, tinha a oportunidade de ter fugido, enfrentou, foi para cima, e agora a população começa a enxergar o ex-presidente Lula como uma alternativa novamente. E eu acho que aqui no nosso município, tu representa o ex-presidente Lula, com essa força, determinação e coragem. E aí eu quero te agradecer muito por essa live, por ter participado aqui conosco, né? E já dizendo que a nossa página está à disposição de ti, Nelson. Chama nós aí para a luta que nós estamos à disposição. Quero que tu faça as considerações finais, Nelson. Então, Antônio, muito obrigado por essa oportunidade, né, de ter participado dessa programação, né, que já está virando tradicional aqui na nossa cidade, né? Quem tem medo da história, né? Confesso, eu andava com ciúmes, assim, de não ter tido aí a oportunidade de participar, agora já não tenho mais. E dizer, Antônio, que nós vamos participar desse processo de uma maneira muito tranquila. E falando as coisas isso que eu falei, apresentei aqui para vocês, nós vamos apresentar nas ruas da nossa cidade. Tenho dito, nós vamos enfrentar nessa eleição dois gigantes, né, nessa eleição, né? Mas como o Davi, né, que enfrentou o Golias, nós vamos enfrentar dois Golias, né? Mas nós sabemos que o que eles podem apresentar para a cidade? O que eles podem apresentar? Um foi prefeito, o que ele vai dizer das coisas que ele não fez? Que ele deixou para trás? Quando teve a oportunidade durante 8 anos de estabelecer uma relação com a comunidade, de fortalecer a organização social, de fortalecer as nossas comunidades, fortalecer as associações, os nossos empreendimentos, né? E o outro que está agora no governo, o que ele vai dizer? Que ele vai fazer o que não fez também? Que agora ele vai fazer tudo o que não fez? Mas como se teve a oportunidade de fazer em 4 anos? Então nós vamos sair com essa determinação, com essa certeza, né, de que o nosso plano, né, ele é um plano que vai de encontro à necessidade da maioria das pessoas na nossa cidade. Isso, né, nos fortalece. Então, quero agradecer, né, essa oportunidade de dizer para vocês que, bom, quem dera, né, pudesse minimamente representar o presidente Lula aqui nessa eleição, né? Ficaria muito, muito feliz. Mas como foi dito aqui, né, eu vou fazer a minha parte, vocês vão fazer a parte, nosso partido vai fazer a parte dele, né? E é isso que se espera, né, de quem tem compromisso, né, com a luta, quem tem compromisso, né, com a transformação social. E esse é um pouco da minha história, né? Me perguntaram outro dia, né, e eu falei isso. Eu tenho lado. Tá? O meu lado é da liberdade, o meu lado é da igualdade, o meu lado é da equidade e o meu lado é da justiça social. Né? E é assim que eu vou me apresentar nessas eleições. Né? Então, um abraço, companheiros que estão nos assistindo. Abraço, Antônio, abraço, Diogo. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Nelsinho. Diogo. Era isso, o Nelsinho demonstrou que está muito preparado para ser nosso prefeito. É a voz do trabalhador, né? Esse é o slogan do Nelsinho há muito tempo e é o que melhor sintetiza a vida do Nelsinho. O Nelsinho tem uma vida dedicada a representar o povo trabalhador, aos que mais precisam, né? O Nelsinho dedicou os melhores anos da vida dele à causa social, né? À nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país também, né? Porque não existiria governos da Dilma, do Lula, do nosso partido, se não fosse por camaradas como o Nelsinho. Então, Nelsinho, tu é a voz do trabalhador e nós vamos trabalhar muito para te eleger nessa eleição, meu companheiro. Grande abraço. Ok. Um abraço. Uma boa luta, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.